Pessoal, fazer um tutorial rápido aqui e tem uma coisa que é novidade aí. Eu criei um canal do Savino Campigli no YouTube, certo? Então, todas as coisas que forem gravadas, que eu tiver que enviar em formato vídeo, ou mesmo compartilhar, né, algo que já está pronto, vai ficar armazenado tudo isso no canal da Escola Savino Campigli lá no YouTube, tá bom? É uma maneira de centralizar os arquivos em um lugar só, não ficar mandando pelo WhatsApp, né, porque às vezes isso vai se perdendo. E também é uma maneira de não carregar o seu celular, né? Quando eu mando o link de um tutorial, o seu celular necessariamente não baixa aquele arquivo para reproduzir, tá? Então é uma maneira também de não ocupar espaço aí no seu dispositivo que já está cheio, né, de atividade e tal, certo? Então essa é a novidade, o canal do YouTube. Segunda coisa é que assim, a gente tem bastante professor novo, né, que começou a utilizar o Classroom esse ano, e aí existem algumas ferramentas na hora de criar atividade que talvez muita gente não saiba ainda, né? Então assim, o pessoal que estava com a gente ano passado acho que já utilizou dessa forma, né? O pessoal que não estava, eu acho que ainda não. Mas de qualquer forma, vale para relembrar, né? Ou para conhecer. Então vou pegar aqui, ó, o terceiro B, por exemplo, tá? E aí a gente vai em atividades, certo? Vamos criar uma atividade, né? Criar uma atividade. Aqui a gente pode criar uma atividade comum, criar uma atividade com teste, criar uma pergunta, criar um material e reutilizar uma postagem, tá? Esse reutilizar uma postagem, ele é interessante porque você pode reutilizar alguma atividade que você já postou em outra sala, né? Por exemplo, ó, vamos apertar aqui. Ó, digamos que eu quisesse reutilizar essa postagem, ó. Eu só iria selecionar e viria aqui, ó, logo abaixo, se eu só tirar essa tela aqui do vídeo, reutilizar. E ele já estaria pronto lá para eu reutilizar, tá bom? Eu só teria de centralizar a data, né? A data que eu quero e a nota que eu iria dar, por exemplo, tá bom? Aqui é interessante assim. Se você cria uma atividade, né? Vou criar uma atividade. Quando eu venho aqui em notas, ó, notas, ele vai mostrar esse painel para mim. Esse painel tem todas as atividades que foram criadas, ó, tá? Então, por exemplo, no meu caso, como eu estou logado aqui no Savino, que é a conta que gerencia, então eu tenho todas as atividades de todo mundo, né? Aqui do terceiro B. Mas você, não. No seu caso, quando você clicar em atividades, ele, ele vai centralizar, né? Só a sua, tá bom? Olha quantas atividades a gente tem aqui, ó. Né? E aqui você também consegue ver quem está entregando, quem não está entregando, né? Ó, de acordo com o que você adotou como critério para ele entregar, tá? O que aparece nesse painel notas são as atividades que eu criei. Então, por exemplo, se eu não criar uma atividade, se eu criar um material, ele não vai aparecer naquela lista de atividades lá com nota, tá bom? Então eu posso criar um material com o título desse material, uma breve descrição. Eu posso aqui adicionar um link do YouTube, um arquivo que eu tenho lá no meu computador, um link da internet, ou então, né, um arquivo que eu já tenha salvo lá no meu Google Drive. Esse material, você percebe que aqui, ó, não aparece nota, tá? Ele aparece o tópico para eu lançar, ó, a disciplina, né, que eu vou lançar, mas ele não aparece nota. Ou seja, o material não é contado como atividade. Então, se você mandar um material de estudo, por exemplo, para o aluno,
ele não vai visualizar isso como atividade. E você também não vai ter esse material para contar como atividade que foi entregue por ele. Tá? Estou falando isso por quê? Porque, assim, o ano passado eram muitas atividades, né? E aí a gente chegou em um ponto que era interessante o professor mandar intercalando a atividade com o material. É nesse ponto que eu quero chegar. Se você quiser fazer dessa forma, por exemplo, em uma semana, manda um material de estudo. E na outra semana, manda uma atividade para ele entregar. Às vezes fica melhor para o aluno e também fica melhor para você. Porque você pode mandar um material de estudo em uma semana, com um texto em PDF, algum vídeo para ele assistir. E na outra semana você manda a atividade. E aí com um questionário, né, um formulário. Dessa forma, às vezes fica melhor para você enxugar a quantidade de atividade que você vai ter depois que relatar lá na média final. E também fica melhor para o aluno, porque ele vai ter um tempinho a mais para fazer. Entendeu? Porque geralmente, né, eu particularmente, às vezes tinha essa mania de fazer tudo de uma vez. Então pegava lá o vídeo, pegava o link e já mandava a atividade. Tudo no mesmo dia, no mesmo conjunto. Mas você também pode fazer dessa forma. Faz o roteiro lá que tem que entregar para a direção, né? Com o material de estudo. E na outra semana cria uma atividade em cima daquele material de estudo que você mandou. Porque o sistema aqui, ele vai deixar depois você criar uma atividade, tá? Então, quando eu clico em atividade, aí aparece o campo nota aqui do lado. Ó. Isso é uma atividade comum. Isso aqui é uma atividade que ele teria, por exemplo, que resolver tirar uma foto e enviar para mim de volta. Né? Ou um texto, digitar um texto e mandar de volta. Se eu venho aqui e clico em atividade com teste, ele vai ficar da mesma forma, só que aqui embaixo ó, ele criou um formulário. Olha lá. Esse formulário você pode utilizar ele, né, montando a sua atividade em cima dele. E aí ele já corrige automaticamente. Essa é uma ferramenta muito utilizada também, foi bem utilizada no passado. Eu utilizei bastante. E esse ano já tem bastante professor utilizando, né, o formulário. Tudo bem? Também fica a dica aí. Hoje eu não vou detalhar o formulário porque a ideia é só mostrar esse lance de material e atividade separado, tá bom? Se você optar por criar uma pergunta, vamos aqui na pergunta, ó, pergunta. Ele vai colocar nota aqui do lado, ó, tá? E a pergunta, ele vai colocar como? Pergunta curta, resposta curta, né? Desculpa, resposta curta ou múltipla escolha. Mas eu só posso fazer uma, tá? Então, se você optar por pergunta algum dia, você vai poder fazer uma pergunta. Às vezes você quer fazer uma pesquisa, né? Ou para ter uma resposta rápida de alguma coisa. Então, você também pode criar uma pergunta. Em cima dessa pergunta, você cria depois o restante, né? Da atividade, o restante do roteiro aí que você imaginou. Tá bom? Ou mesmo você vai utilizar uma aula do centro de mídias, aí anexa a aula do centro de mídias, você pode anexar aqui, ó. Adicionar. Na pergunta também eu posso colocar um vídeo, digamos assim, né? Então eu posso ir lá no centro de mídias, buscar um vídeo, uma aula, e aí aqui eu faço uma pergunta daquela aula, por exemplo. Né? Ou então eu adiciono um texto, um arquivo, né? E coloco aqui uma pergunta sobre aquele arquivo que eu quis fazer, que eu coloquei. Isso também é uma ideia, e é bacana, porque aí você tem uma pergunta só para analisar como atividade, nesse caso, tá bom? Então a ideia desse tutorial foi o quê? Mostrar as possibilidades de criação de material e atividade dentro do Classroom. Então a gente tem atividade comum, atividade com teste, que cria um formulário automático, a pergunta que a gente acabou de falar, e o material, que é somente para ele visualizar e estudar aquele material para posteriormente fazer, né, ou responder algum formulário seu. Tudo bem?
Então, esse tutorial fica lá no canal do YouTube. Qualquer dúvida, o Ricardo está aí no WhatsApp, pode mandar mensagem lá, pode perguntar. Eu vou gravar mais, tá? Então, eu vou gravar um do formulário, depois eu gravo lá de como computar essas notas, como gerar uma planilha de nota lá para ficar mais fácil, tá ok? E diário digital também, eu vou gravando alguns tutoriais aqui, tá? Tudo isso vai ficar dentro do canal lá do YouTube. Um abraço.